E hoje a nossa convidada é a doutora Gabriela, que vai se apresentar. Gente, boa noite. Estou vendo um monte de gente conhecida aqui entrando. Muito feliz em ver a participação de vocês. Mandem bastante perguntas, aproveitem, porque a gente gosta de falar. Muito obrigada pelo convite, Anitta. Eu sou uma grande Prazer. admiradora sua. Da sua família Imagina. também, como um todo. Gente, vocês são muito sensacionais. A gente se conheceu na época do simpósio do Abacadabra, não foi pessoalmente, né? A gente já se Sim, conheceu pela pessoalmente, é. internet. Mas, Uhum. assim, foi amor à primeira vista. Eu fico ali vendo tudo que vocês colocam. Obrigada. Bom, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou especialista em análise do comportamento pelo Paradigma de São Paulo. Sou especialista também em neurociências aplicadas à aprendizagem pelo UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, que eu sou daqui. Tem algumas outras formações, mas essas são as mais relevantes. Sou supervisora clínica também, inclusive de uma clínica de Recife, que é especialista só nessa parte mesmo de desenvolvimento atípico. E sou loucamente apaixonada por treinos de habilidades sociais. Quem me conhece sabe que eu sou aquela terapeuta que se joga no chão, faz caretas. Tanto que as fotos que tem de clínicas minhas, sempre eu caeteira, né? Então, eu gosto muito de entender como a gente pode aplicar, né, os princípios de análise do comportamento de uma forma que seja acessível a cada ser humano, que eu acho que essa é uma proposta muito importante, né? É engraçado que hoje à tarde eu estava respondendo uma entrevista sobre o ABA, sobre essas questões até de estigmas, né, que a gente tem em relação à robotização. Esses estigmas que, infelizmente, as pessoas vão replicando muito por não buscarem, né, um conhecimento aprofundado Uhum. e entender como que funciona. Mas, pela minha experiência clínica, sabe, Anitta, eu fico vendo que a gente sabe, né, você também, que na verdade é o ABA que robotiza, né? São Uhum. terapeutas que São infelizmente terapeutas. ainda não conseguiram, né, talvez ter uma experiência clínica com supervisão para entender que sim, cada ser humano é único. E não é nem só aquela frase que para mim é o máximo de que quando você conhece um autista, você conhece um autista, né? Um E aí autista. o que Uhum. eu vejo é que há uma replicação muito grande do que é aprendido na especialização, na prática, sem nenhuma adequação para o contexto do paciente ou para as peculiaridades daquele paciente. E aí, infelizmente, a gente vê que nesse boom, né, de autismo, boom de aba que tem agora, não são tantos os profissionais que têm essa flexibilidade, criatividade, que também é importante, né? Porque eu posso Uhum. ensinar uma mesma coisa de formas completamente diferentes. Totalmente E a diferentes. criança não aprender não é uma dificuldade dela. Eu posso estar Uhum. sendo meio radical, talvez. Mas eu acho que é uma dificuldade muito mais do próprio terapeuta, entende? De tipo, não, o Sim. protocolo tem que estar falando que eu tenho que fazer só dessa forma. Se não fizer, ih, a Uhum. criança não consegue. Consegue. Quem trabalha com Uhum. autismo em qualquer nível, seja do mais severo ou mais leve, sabe que todos eles, com uma estimulação correta, vão evoluir. Cada um vai E ter, existe, né, o seu existe, tempo. existe um erro muito grande aí também, Gabi, se você me permite, me corrija até, Uhum, porque você sabe que eu estudo muito análise aplicada do comportamento desde a da década de 80, porque eu estudava Skinner, né? Na verdade, não uhum, tinha filho, mas eu já era professora. Então, eu estudava muito Skinner, porque eu sempre fui uma professora muito dedicada e tal. E eu só fui ler sobre o Ivar Lovaas e a análise aplicada ao comportamento para autistas na década de 90, apesar do Lovaas ter uhum, lançado o artigo em 88, né? Mas eu só fui uhum. ler na década de 90 porque aí eu já tinha um filho com autismo e fui pesquisar. Então, me corrija se eu estiver errada, mas eu acredito que as pessoas, inclusive quem tiver aí, que tiver amigo, colega que acha que aba isso ou aquilo, manda para essas pessoas essa live, porque é muito importante que elas desmistifiquem o que foi colocado de errado na cabeça delas. Porque existem alguns pontos muito importantes, é aí que eu quero que você me corrija. Existe o que você é capaz de aprender e existe o que eu sou capaz de ensinar. Eu penso muito nisso. Então, Uhum. qual a minha capacidade de, Sim. como professora, não como analista do comportamento, como professora ou como mãe, de ensinar determinada atividade para o meu filho ou para o meu aluno? E outra coisa, se meu filho tem 3 anos e eu quero ensinar meu filho a pilotar foguete, eu tenho que pensar como é que eu vou começar a ensinar o meu filho, com autismo ou sem autismo, a pilotar foguete aos três Sim. anos. Eu posso começar a introduzir o que é foguete, mostrar um foguete de papel, vamos pintar junto, vamos construir com rolo de papel higiênico que acabou, vamos assistir vídeos no YouTube sobre foguete, vamos falar do Louis Armstrong, da Guerra Fria. Eu posso começar a falar com ele de um monte de coisa aos pouquinhos, até um dia ele Uhum. conseguir pilotar um foguete. Caso ele Exato. não cresça com uma deficiência intelectual severa, caso ele não cresça com múltiplas deficiências que o impeçam de pilotar foguete.
E outra coisa, era o sonho dele pilotar foguete ou era o meu sonho que ele pilotasse foguete? Então Excelente as pessoas acham que pontuação. elas erram muito nisso, assim. Ah, nossa, toda criança é capaz de aprender tudo, né? É tudo que ela é capaz. Agora eu tenho que ter a capacidade de Uhum, ensiná-la da forma que ela é capaz de aprender. E eu acho que é aí onde que nós, terapeutas, professores e pais, erramos muito, no sentido até de querer acertar, né? uhum. Mas erramos muito que a gente quer Sim, ensinar para essas pessoas, principalmente quando são autistas, quer que elas façam tudo. Então a pessoa nasce autista, cega, surda, com paralisia nos dois braços, nas duas pernas, e ela quer que seja campeão de arco e flecha, de uma maratona, pentaatlética, não sei o quê. Assim, exato. vamos ver o que ela consegue, né? Então vamos ensinar o que ela consegue. E ela vai me dizer onde é que está o limite dela. Não sou eu que vou pôr limites. Falar assim, já que ela nasceu cega, surda, autista, ela não vai conseguir. É ela que vai me mostrar o limite dela. E não eu que vou dizer, ela não vai conseguir. Não sei se você Exato. concorda comigo nisso. Não, perfeito. E assim, até desculpa estar talvez passando um pouquinho à frente de algumas coisas básicas Não, que a gente imagina. provavelmente vai falar de habilidade social. Me corta, tá? Uhum, Porque eu me empolgo. Mas assim, foi imagina. importante você falar isso, até por uma discussão que eu tenho muito grande, inclusive no consultório com alguns pais, tá? De que assim, a gente tem um mundo neurotípico, né? E muitas É. vezes a gente tem uma expectativa que o nosso filho, o nosso paciente, o nosso aluno vai virar um neurotipo. E não, ele tem um Não é funcionamento isso que eu dele. quero, né? Não é, É. entendeu? E assim, parece que a gente entra no movimento de eu quero te transformar no que eu desejo e não olhar o que você quer, quais são as suas potencialidades, que eu acho que é um outro erro também, eu acho que eu vejo muito isso na Uhum, terapia em geral, tá? E aí não tô falando nem só de uhum. autista, não, tá? Eu vejo Sim, em muito em geral. escola de só apontar os erros, as dificuldades da criança. Ok, gente, vamos usar a potencialidade dela como meio de motivar ela, talvez, a desenvolver esse repertório. E aí uma discussão que eu tenho, né? Não vou tentar não me estender muito aqui, é o seguinte. Dentro do treino de habilidades sociais, eu, por exemplo, tenho 4 habilidades. Se você quiser, depois eu posso discorrer um pouco mais sobre elas, tá? Mas assim, eu Uhum, escolho basicamente 4 habilidades sociais que eu coloco como objetivo de treinar com meus pacientes, independente se é criança ou se é adolescente. Claro que eu vou uhum, adaptando a forma para o nível de cada um, certo? Então eu sempre foco que eu vou trabalhar habilidade de civilidade, habilidade de empatia, habilidade de assertividade e habilidade de conversação. E aí, uhum. quando eu faço um treino em relação a todas as habilidades, isso garante que o meu paciente vai despertar um desejo de ter vários amigos? Não, não me garante isso. E aí, muitas Uhum. vezes, você vê uma frustração muito grande das famílias quando elas falam: mas o meu filho não sente vontade de sair de casa no final de semana, Gabi. Ele não quer ir no shopping, ele não quer ir na festinha da escola, ele só tem um Uhum. amigo. Aí eu sempre falo assim para as mães: eu entendo que é uma expectativa sua, porque você vê no dia a dia os filhos das suas amigas interagindo. Mas eu acho que o mais importante é a gente pensar assim: ele é feliz sendo assim? Ele é feliz tendo um Uhum. amigo? Ele tem Exato. qualidade na interação desse amigo? Ele sabe respeitar o amigo, as decisões, os pensamentos desse amigo? Ótimo. Uhum. Isso que eu quero. Qual é o foco de qualquer família, de qualquer mãe? A felicidade do filho. E Anitta, vamos lá. Isso, Eu não isso sou é muito bom. autista, É. mas Uhum. vamos pensar numa coisa. Eu conto hoje num palmo as pessoas Uhum. que eu posso chamar de amigo, de que assim, se eu tiver... não posso falar palavrão, mas se eu estiver numa situação muito Pode. difícil, Uhum. mas são aquelas pessoas que eu vou poder Uhum. ligar, que vão me ajudar, que vão ser confidentes. Não é Uhum. verdade? Independente se eu sou Pois é. autista ou se eu não sou. Então, por que Isso, essa isso é importante que eu necessidade? estou falando. É importante porque assim, bate justamente com aqui em casa, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade em fazer amizade. Eu tenho muito, Uhum, desde pequenininha, eu tenho muita uhum, dificuldade. Eu tenho hiperfoco em estudo, eu sempre quero fazer as coisas rapidinho. Eu odeio quando as pessoas me falam assim, por exemplo, eu estou louca para escrever um artigo, eu queria até te chamar para ver se está disponível, você que é psicóloga e tal. Eu estou louca para escrever um artigo. A gente combina de escrever um artigo. Aí eu falo assim, então, Gabi, vamos escrever tal. E eu preciso de uma data. Eu preciso me um apoiar que a prazo, gente vai né? começar a escrever na segunda. Aí se você fala na segunda, tá Uhum. bom. E eu preciso saber quem vai ficar com o quê. E aí eu te ligo e falo assim, Gabi, então já fiz a minha parte. Aí você fala, ai, Anitta, eu sei que você está ansiosa, eu odeio isso. Eu sei que você está ansiosa, mas é que eu me enrolei com os meus pacientes. Você está enrolada com os seus pacientes, eu não estou ansiosa, o meu prazo não é da segunda. Então, eu sempre tive muita dificuldade de fazer amizade, porque para mim Uhum. as coisas são. Eu tenho dificuldade de ver o cinza, é preto e é branco. Eu tenho Sim. dificuldade de ver o cinza.
Mas eu Uhum. fui me treinando a ver o cinza. Só que eu vi que eu tinha que abrir muito mão de quem eu era para me encaixar em determinadas rodas de amizades. E aí eu vi as pessoas, uma Uhum. falando mal da outra, eu pensava, a hora que eu saio também elas falam mal de mim. E eu me sentia Sim, desconfortável. Então eu sofria por tentar me encaixar em grupos. Ou seja, eu sou uma pessoa muito feliz sozinha. Eu tenho sim. amicíssimas, que nem a Tatiana Taqueda, eu acabei fazendo uma amizade no mundo do autismo. Algumas pessoas que eu acabei fazendo amizade, e assim, são pessoas que me conhecem, me respeitam, eu converso de vez em quando, né? É muito raro, a Lorena, a Daniela, tem umas pessoas que eu fiz umas amizades assim, fora do mundo do autismo mesmo, a minha grande amiga que eu fiz do mundo do autismo acabou de falecer, inclusive, eu ainda estou em luto, estou passando por esse luto horrível, né? Mas assim, fora do mundo de autismo, me sobraram poucos amigos que me entendem. Então, mas eu sou feliz, eu sou muito feliz. E não tem assim, terapia que vai me fazer ver que lá no fundinho eu me sinto sozinha, porque eu não me sinto. Eu me sinto Sim. realizada em estar com os meus livros, em estar estudando. Hoje em dia que tem internet, antigamente eu passava o dia inteiro dentro de biblioteca, agora eu fico no meu computador estudando. E o Nicolas, ele tem muito essa característica minha. O que eu fiz com o Nicolas foi ensiná-lo a se abrir para as pessoas respeitando as vontades dele. Então ele Uhum. ficou igualzinho a mim em alguns aspectos, não que eu tenha mudado, mas geneticamente ele é muito parecido comigo nesse aspecto. O meu marido, ele é dado, ele faz amizade com todo mundo, ele fala com todo mundo, ele tira sarro de todo mundo, ele é sem noção, ele dá tapa na bunda dos outros, ele é totalmente sem noção, ele é sem É noção. tipo eu. E eu e o Um Nicolas, não, a pouquinho gente mais ia ver muito. equilibrado. E para falar para as mães, gente, o seguinte, olha, eu sou feliz, o Nicolas é muito feliz como ele é. Ele tem tentado fazer amizades pela internet agora, mas assim, ele chama você uma vez, oi, Gabi, tudo bem? Se ele vê que você não responde, ele já se coloca para trás. Se você respondeu e deu Uhum. uma entrada para ele responde de novo. Aí ele vê que, né? Agora, se você começar a massacrar ele de pergunta, ele já não quer mais, porque aí é muita pergunta de autismo e começa a tomar muito tempo É. dele. Mas se dá aquela coisa equilibrada, ele está conseguindo Respeita o fazer tempo amizades. dele também, né? Até o tempo dele Exato. elaborar a resposta, ele pensar. Porque eu acho que tem Ele foi isso fazer também, que as pessoas não isso. entendem que a conversação com eles também precisa respeitar o limite de processamento, né? E é O pessoal tá engraçado falando, porque assim. Oi? o pessoal tá falando coitado do Alex, coitado de quem tem amizade com ele. Ele chutava a bunda de traficante, Gabi. Tinha um Eu vi a traficante na live nossa vocês falando cidade. isso, Ele gente. Eu ri chutando a bunda do alto traficante. aqui. A gente não sabia que era traficante. Ele falava, e dava chute na bunda do cara. O cara depois foi assassinado. Eu não sei se eu dava graças a Deus, se eu falava, coitado do cara, podia se recuperar. Eu não sabia o que que eu fiquei em mistura de sentimentos. Falando, meu Deus, ele não vai mais matar meu marido. Porque o cara era um matador, Então, ele era eu acho que eu não perigoso. chegaria a esse teu. Eu tenho um meio termo ali, mas assim, eu sou extremamente imperativa. Quem me conhece fala, Gabi é ligada a 220 volts. Eu acho maravilhoso, porque eu preciso de muita energia para trabalhar com meus pacientes. E preciso de muita criatividade. Então, papai do céu, obrigada por eu ser TDAH nesse aspecto. Tem coisa que não é muito boa, não, tipo sincericídio. Mas tudo bem. Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar que, claro, quando a gente faz um treino de habilidades sociais, a gente vai pensar que a gente pode precisar aumentar a quantidade de Uhum, tentativas e ir modelando isso para que a criança chegue numa resposta. O que eu quero uhum, dizer é, independente, né, dessa fase, desse processo do treino, depois que você já consegue treinar essas habilidades, eu acho que a família tem que entender que não é a quantidade de pessoas, ou a quantidade de vezes que ele vai encontrar o amigo que vai tornar ele uhum, feliz. Eu acho que é uhum, importante a gente ver qual é a qualidade dessas relações. Eu, por exemplo, eu uhum. sou talvez um pouco parecida com a Alex nisso de falar com todo mundo. É o meu jeito. A pessoa falou, oi, eu já tô lá. Oi, tudo bem, quero falar. Isso quer dizer que eu tenho muitos amigos? Não. São Não. conhecidos. Eu consigo E você falar com a você é pessoa. aberta à amizade, né? Você é aberta à amizade. Exatamente. Eu tenho mais facilidade nessa interação social, talvez por trabalhar muito com o THS, né, com trade de habilidade Uhum, social, mas isso não quer dizer que eu defina as pessoas como amigas minhas. E aí eu uhum, lembro de um paciente meu, que inclusive eu, entre aspas, dei alta, que não é bem alta, né, que a gente fala, uhum, ano passado. Ele ficou comigo uns 4 anos, né? Agora ele já é um rapagão. Tudo bem que todo mundo fica. uhum, Os de 10 anos já são mais altos que eu, né? Todo mundo me passa. uhum, E aí a mãe dele falou, Gabi, eu entendo. Ele tem dois amigos que são muito amigos, eles têm interesses muito parecidos, eles riem aham, na internet, conversam sobre aquilo. E eu vejo que meu filho é feliz, que eu não preciso ficar forçando ele a ir em todos os eventos da família, em todos os eventos sociais. E aí eu falei assim, hoje eu consigo ver que ele atingiu os objetivos da terapia, em vários uhum, sentidos, tem questões sensoriais também, tá? Mas assim, na questão social dele, por quê?
Se eu fizer qualquer roleplay no consultório para treinar essas 4 habilidades que eu te falei, ele sabe me responder brilhantemente. E aí eu coloquei para a Sim. mãe, o que eu preciso é ter certeza que se um dia ele quiser conhecer uma pessoa, abrir uma nova relação, ele tem os recursos para conseguir. Então, o meu Uhum. objetivo como terapeuta é esse. Não é que ele Uhum. passe a vida inteira, né, trabalhando as Uhum. mesmas coisas até que ele consiga, no mínimo, 5 amigos. Não, é que independente, quando ele for para a faculdade, para o trabalho, que ele fale, ah, eu lembro que eu trabalhei com a Gabi, como que eu tenho que me posicionar no trabalho em equipe? Então, peraí, eu tenho como ser assertivo, então eu sei Uhum. fazer. Então, eu acho que quando a gente pensa em treino de habilidades sociais, e aí, gente, é uma concepção minha, da minha experiência clínica, tá? Eu acho que o mais importante que a gente tem em mente é você capacitou esse indivíduo para que ele tenha todos os recursos para ele poder utilizar quando ele decidir que é o momento de interagir? Ok. Então você cumpriu o seu objetivo. Então eu acho que é Uhum. importante a gente permear isso e ter esse Uhum. olhar muito mais individual, né? E não uma Sim. coisa coletiva e massacrante. É E essa entender terapia. que desculpa, Fala. entender que o treino de habilidades sociais dá para normatizar a pessoa, né? Assim, Uhum. todo neurotípico, que os neurotípicos também não são iguais, assim como os autistas não Não. são iguais. Então, tem neurotípico que não quer fazer amizades, e ele não está no Uhum. espectro do autismo. Ele só é um pouco mais reservado. Tem até a pessoa fala, ih, esse daí tem um pezinho no autismo, esse daí é meio autista. Talvez ele tenha até um filho autista, mas ele ainda não se encaixa no transtorno do espectro autista. Ele é mais reservado. Assim como pessoas com autismo. Tem pessoas com autismo, eu tenho um irmão com autismo, que ele sofre muito por não fazer amizades. E ele tenta fazer Uhum. amizades, e aí ele faz, só que ele acaba sendo assim uma pessoa too much. E aí a pessoa, a Uhum. outra, ela também vive, ela não é autista, ela vive outras coisas, e ele acaba querendo que ela viva ali junto com ele, né? E ele acaba sofrendo porque ele se sente traído, ele se sente fracassado, ele sente que ele não segurou essa amizade o suficiente. Ele já está com 40 e poucos anos, né? Ele Sim. teve diagnóstico tardio, mas o autismo Tadinho. desde pequeno. E ele sofreu desde pequeno. Uhum. Então, ele necessita fazer amizades. Então, o que a gente tem Sim. tentado treinar com ele é: olha, quando você tiver um amigo, entenda que ele tem vida fora também. Ó, você não pode tratar a Uhum. pessoa assim. Ó, não sufoca. A gente tem tentado dar uns toques para ele, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer amizade, eu não sinto falta. Eu sou muito bem sozinha, você entendeu? Não era nem para eu ter casado, eu só queria ter filho, eu não queria ter marido. Eu sou muito muito, adoro meu marido, eu amo meu marido, mas não era para eu ter casado. A minha vontade era ter um filho. Só que eu tenho um filho e eu estou criando esse filho para o mundo. Eu deixo ele cada vez Uhum. mais independente. A gente teve que fazer faxina tudo aqui. E ele veio fazer faxina comigo. A gente sentou no tapete para descansar. Aí eu falei assim para ele. Eu falei assim, nossa, eu estou sofrendo ainda com a morte da minha amiga. Ele, mamãe, vai passar. Eu falei, eu sei, filhão. Porque eu ensino muito sobre a morte para ele. Eu falei, eu sei. Uhum. É porque ela era uma pessoa maravilhosa. Ele falou, mãe, mas ela deixou um legado, né? Porque essa mulher deixou um legado na psiquiatria Uhum. infantil, tudo. Aí eu falei, Sim. deixou. Eu falei, qual foi o legado dela? Ele falou, ela deixou a Branca de Neve para mim, que é a coelha. Então, para ele, Ai, que lindo! a concepção de legado que ela deixou Sim, é muito diferente do que ela deixou para centenas, sim. acredito que milhares de famílias, né? Que ela tem já mais de 30 anos. E E você aí eu botou um falei, ponto. pois Fala, desculpa. então eu falei, pois é, que importante. Aí eu falei assim, olha, eu sei que tá cansativo aqui o serviço, mas vamos continuar. E eu conversei com ele, eu falei, ó, por que que eu tô te ensinando isso, a fazer o serviço da casa? Porque se você vê ele fazendo o serviço da casa, você desiste em 2 minutos. Ele não consegue se concentrar, ele não consegue tomar uma atitude, ele não consegue falar, não, deixa que eu limpo aqui, você limpa ali. Ele começa a Uhum. varrer, ele já quer ir catando na pá, cada coisinha que ele varre, então quer dizer, ele vai terminar nunca. E eu falei, por Uhum. que que você acha que eu tô te ensinando? Ele falou, porque você não quer que eu seja um idiota, né? Eu falo, filho. E outra coisa, quando você casar, você não vai casar com a sua empregada, você vai casar com a sua mulher. Eu não quero que a sua mulher faça tudo enquanto você fala, eu tenho coordenação motora fina e grossa ruim, eu sou hipotônico, tenho É, autismo intelectual então não e posso. deficiência. Então eu não posso. Ele falou, não. Ele fez, não, não, eu vou ajudar minha Aí, mulher. que Eu homem, hein, que falei, você tá criando? exato, ele é um ajudando o outro. Então eu ensino meu filho para ir para o mundo. Eu poderia falar assim, Uhum. bom, como ele é autista, eu sou uma pessoa sozinha, agora é a chance de eu agarrar ele para mim. Não, ele é do mundo. Eu fiz um filho para o mundo, eu não fiz um filho para mim. Então, Exatamente. entender E o que treinos nosso. de habilidades sociais não são treinos para se normatizar pessoas. A gente Não. respeita a qualidade da pessoa, respeita as habilidades, respeita as deficiências e treina para que ela tenha uma vida digna e feliz dentro das características dela.
E que ele correto? consiga desenvolver a autonomia dele, né? Se incluir na sociedade em qualquer circunstância que ele queira trabalhar. Só voltando um ponto que você colocou, que eu acho que é super interessante também, você falou do seu irmão, né? Que ele, no caso, ele sente falta, né? Dessa interação, ele Uhum. teve um diagnóstico muito tardio, então provavelmente ele teve ali um histórico de vida com muitas tentativas de interação frustradas. E isso Sim. acontece muito com adolescentes autistas que têm diagnóstico tardio, porque a intervenção também foi tardia. Então, não teve ali um treino precoce para que ele, não que evitasse todas as frustrações, mas que a gente diminuísse, aumentasse a quantidade de interações com sucesso, o que vai gerando, Uhum. às vezes, uma baixa de autoestima, ele se sentindo estranho, não se sentindo fazer parte. E aí a gente vê Uhum. que tem um crescente muito grande na adolescência de dois pontos super importantes. O alvo de bullying, né, em Uhum. relação a eles, e o desenvolvimento também da comorbidade como a depressão e a ansiedade. Então, o Pronto-socorro. caso dele, isso que eu ia falar, provavelmente devem ser sintomas que ele experienciou, e ele, como sente a necessidade, mesmo que ele tenha 40 anos, eu não sei se ele faz terapia, mas funciona, ele pode fazer um treino de habilidades sociais, por quê? Uhum. Pelo que você me colocou, ele não é uma pessoa retraída, ele tenta, né? Ele Ele tem. vai. Uhum. A questão que a gente sempre pensa assim, e eu já ouvi isso muito no consultório, entrevista inicial com pais, né? Não, seu filho interage. Menina, não, ele não é autista, não, ele super interage, Gabi. Eu falei, jura? Como? Me conta. Uhum. Você peça, descreva exemplos. Ah, não, ele chega numa festa, ele vai, fala com todo mundo, ele senta. Outro dia a gente viajou para Chicago, aí tinha um casal sentado, a gente viu, né, que eles vinham estar de lua de mel, ele sentou no meio dos dois e começou a fazer uma entrevista, a perguntar um monte de coisa. Então, assim, ok, gente. Só que assim, a gente tem que saber equilibrar, tem que saber ler o contexto para ver se naquele momento a sua iniciativa social está adequada, né? Se a forma como você está se apresentando, ela está adequada, ou está como você falou, too much, né? Está É. exacerbada, porque Uhum. isso também vai gerar consequências. Então a pessoa Uhum. pode falar: "Ei, cara, você tá doido? O que que você tá falando? Eu nem te conheço, sai daqui". Então, quando a gente Uhum. vê uma criança também que interage demais, isso pode Uhum. gerar algumas preocupações. Inclusive, a gente pode pensar numa questão de segurança. Porque aquela Sim. criança que sai, fala com alguém no shopping, aí você tá vendo a vitrine, você já perdeu, e o cara falou: "Ah, essa criança aí, ó, é fácil de levar". Porque, Sim, ó, eu exato. só ia conversando, e aí nisso a gente tem aí consequências que às vezes são muito arriscadas para a vida da criança. Ela não vai entender a intencionalidade daquele cara que falou: "Nossa, você é tão bonitinho, vamos ali que eu vou comprar um sorvete para você". E nessa ele já se perdeu. Então, até em questões de segurança, é importante fazer o treino de habilidades sociais. E aí Uhum. quando a gente pensa, né, uma outra questão que eu sempre coloco quando eu dou curso de habilidade social é que dentro da comunidade mesmo da análise do comportamento, acho que está melhorando agora, mas assim, antes tinha uma dificuldade muito grande deles aceitarem a questão da gente falar sobre as questões de funções cognitivas, né? A gente Uhum. falar das funções executivas, teoria da mente, teoria da coerência central, que são fundamentais para você treinar a habilidade social. Eu não consigo Uhum. treinar nenhuma habilidade sem ter por base desenvolver essas questões com o meu paciente, né? Então, por Uhum. exemplo, uma que eu adoro treinar, que é a assertividade. Eu amo treinar. Gente, é muito legal. Eu não sei se é Uhum. porque eu amo, mas assim, só um PS. Eu sou uma atriz frustrada, tá? Porque quando eu era criança, eu queria ser Uhum. atriz, costureira, pediatra e sei lá o quê. Nunca tinha pensado em ser psicóloga. Aí eu não fiz, né? Porque a pessoa não tinha dinheiro, pagar tablado da vida. Cresci e virei o quê? Uma psicóloga que ama fazer roleplay. O que é roleplay, para quem não conhece? É uma Adoro. técnica de dramatização, né? Então a Uhum. gente cria uma situação no consultório que seja, né, de acordo com algum comportamento-alvo que você precise treinar uma habilidade mais adequada para aquela pessoa. Tem uma troca de papéis, é muito legal. Então, assim, todas as habilidades que eu trabalho, eu uso roleplay. Não tem como Uhum. trabalhar habilidade social se você não faz isso. E aí, vocês Aproveita têm que demais. pensar. Uhum. Exato. E aí, gente, se você é um terapeuta muito travadinho, vai fazer curso de teatro, querido, porque você não vai dar conta de fazer treino de habilidade social. Tem que entrar no Uhum. personagem, desde fazer, por exemplo, no treino de assertividade, tem um material dos Delpret que eu uso muito, eu não lembro o nome agora. São pranchas As plantas. multimídias de habilidades sociais. Eu sou péssima de lembrar nome de coisa. Mas se quiser, depois eu te mando a foto.
E aí, esse material, como os materiais todos que a gente tem no Brasil, não são feitos para autistas, né? São Uhum. materiais de treino de habilidades sociais. E aí, normalmente, eu vou adaptando o material para a realidade dos meus pacientes. Uhum. Tem pranchas, normalmente, acho que são umas 20 pranchas de situações escolares. E aí, em cima tem uma situação e embaixo tem 3 tipos de resposta para aquela situação. E aí é sempre uma resposta passiva, assertiva e agressiva. Então, o que Uhum. que eu faço? Primeiro, eu explico para eles. Eu tenho um quadro branco lá no consultório, então eu vou desenhando o que que seria o passivo. Ah, o que que é passivo? E aí eu vou. Antes eu já trabalhei provavelmente metáforas, né, para chegar nesse ponto de falar, quando você lembra que ele engoliu o sapo, quando a pessoa falou uma coisa que você não gostou e você não falou. Uhum. E aí, como você se sente? E aí eu vou trabalhando. Você fala o que você pensa nesse momento? Ah, não, Gabi, eu não falo. Ah, então você fica triste. Você não fala o que você está pensando e aí você sai da situação sem resolver o problema? Ah, então tá. Aí eu coloco lá um coraçãozinho triste, uma nuvem de pensamento com um X, de que ele não falou o que ele estava pensando, e um ponto de interrogação com um X, de tipo, não resolveu o problema. E aí eu vou usando uma estrutura visual para eles conseguirem entender. E o extremo oposto, como seria? Ah, seria o agressivo. Como é o agressivo? Ah, ele fala o que ele expressa o que ele está sentindo. É engraçado que eles vão para o modelo, né? Como no outro ele falou que não, ele fala, não, eu falei, expressa, claro que expressa. Quebra aqui na mesa do meu consultório agora pra tu ver se eu não vou expressar. Aí eles ficam Uhum. assim, né? Aí ele, né? A gente grita, xinga. Eu falei, então você expressa. Eu não tô falando que você expressa de forma adequada, mas você Adequada. expressa. Então, Uhum. vamos botar. Aí eu ponho o coração pegando fogo. Ah, então você fica com muita raiva. E você fala o que pensa? Aí ele, acho que eu falo. Ah, eu ponho aquele. Eu uso muito balão de história em quadrinho. Aí põe aquele balão de raiva, assim, então você fala o que pensa. E você resolve o problema? Não, você não resolve. Inclusive, com este tipo de comportamento, você, além de não resolver o problema, você pode criar novos problemas. Aí eu Uhum. boto um ponto de interrogação grandão e uns filhotinhos saindo. E aí Uhum. depois eu vou trabalhando a assertividade, né? Que seria a Uhum. capacidade de você conseguir colocar o seu pensamento, colocar as suas ideias, independente se você concorda ou não concorda com a discussão que está ocorrendo. Você expressa, né, o teu sentimento, então sei lá, a Anitta foi no meu consultório, esbarrou num pote meu de, sei lá, R$ 2, mas foi um pote que foi uma pessoa maravilhosa na minha vida que deu. Então ela tem Uhum. uma questão simbólica. E aí na hora, a Gabi, extremamente inadequada, fala: Anitta, como que você não olha por onde você anda? E aí você vai ter um tipo de reação. E aí nessa situação eu vou treinar com o paciente. Como você responderia se você fosse passivo? Depois eu Uhum. treino o assertivo e o agressivo. No final, eu pergunto para ele: nessa situação, qual seria a resposta mais adequada? Uhum. Então, eu não fico só falando com o paciente, eu levanto ele da cadeira, bora lá e vamos sentar. Porque quando a gente usa roleplay, Anitta, é muito legal, porque você trabalha de uma forma muito global. Você não está Sim. trabalhando só a comunicação ali vocal. Você está trabalhando principalmente o quê? A comunicação não verbal, Sim, que é o verbal, que que é o mais importante. que é o mais Aqui em importante. casa, a gente sempre fez com o Nicolas, eu sempre fiz com ele, e eu sempre falava assim, por exemplo, ele nunca foi de quebrar muito as coisas, mas vamos supor, ele esbarrou e quebrou o potinho de R$ 2, por exemplo. Eu fui aprendendo de duas formas. Eu sou da década de 70, então a Uhum. criação de quem é da década de 70, a gente apanhava, a gente, né, ficava de castigos feios. Não era aquele negócio de vai sentar para pensar, não, a gente tomava surra. A gente tomava surra, Uhum. era outro tipo, outra criação. Na Sim. escola, a gente estava saindo da época da palmatória, mas ainda tinha aquelas coisas de uns castigos mais Nossa. fortes, de professor pegar no braço e sacudir, de a tia da limpeza puxar a tua orelha e tá tudo bem, a mãe Bem não pode fazer nada, punitivo, né? porque era bem punitivo, era bem punitivo. Então eu vim dessa época. E eu odiava, eu não gosto que toquem em mim. Então, eu odiava que pegassem em mim. E eu odiava eu ter que apanhar porque eu penso daquele jeito. Eu odiava ter que apanhar porque eu falei a verdade. Eu odiava ter que apanhar porque. Eu odiava. Então, eu prometi para mim mesmo que eu jamais iria bater nos meus filhos. Eu não tinha nem lido Skinner, né? E nem existia Uhum. o Lovas ainda falando tudo isso. Mas eu prometi que eu não iria bater nos meus filhos. E eu consegui ter uma criação com os meus dois filhos sem ter que pôr a mão neles. Mas o Guilherme fala que às vezes é melhor eu dar uma porrada do que entrar na mente dele, né? Porque eu entro na mente.
E os Que dois me medo! obedecem fielmente. E assim, aqui em casa as conversas são todas no tom baixo, ninguém grita, ninguém grita. A gente tem que se respeitar na hora da conversa, tem que falar e tem que manter um tom de respeito. Então, é assim que tem que ser. Ótimo. E eles falam comigo de olhos baixos, assim. E aí eu falo, não, pode olhar para mim, eu preciso que você olhe para mim. Guilherme, eu preciso que você fale a verdade. Então, e com o Nicolas era assim, ele esbarrou nesse potinho e quebrou. Ao invés de eu falar, pô, você quebrou meu potinho, porque foi a Gabi que me deu. É o que eu receberia da minha mãe, tadinha, que é uma mãe fantástica, mas ela também veio de uma época pior ainda que a minha. Sim. Então, a hora que o potinho cai, eu falo, calma, quebrou. Calma aí. O que que a gente faz agora? Alex, o que que você faria? Aí o Alex, eu limparia. Então, vamos limpar? Aí, e depois, Alex, o que você faria? Né, o Alex, eu não sei, ó, tem que tomar mais cuidado, porque esse potinho foi o que a Gabi me deu e agora ele quebrou. Então, tudo bem, eu vou conversar com ela depois, eu vou explicar. Ela não vai ficar brava que o potinho quebrou, mas eu preciso explicar para ela, porque o dia que ela vir aqui em Uhum. casa, o potinho não tá aqui. Então, vamos limpar? Se o potinho é de vidro, eu falava assim, agora você afasta, ele é pequeno, então eu vou limpar. Mas isso não pode Uhum. acontecer, meu amor, porque olha, se você se machuca. Então, eu ia colocando tudo para ele e o Alexander estando perto, eu sempre falava, Alex, o que que você faria? A gente sempre foi fazendo muito nessa base com o Nicolas. E até Maravilhoso. hoje eu falo assim com ele. Por exemplo, a gente está ensinando muito para ele sobre sexualidade, porque a gente ensinou para ele todo básico. Então, Uhum. o que que é pênis, o que que é vulva, onde tem a penetração, por onde sai o bebê, cesárea, tudo isso a gente explicou. Uhum. Agora a gente está numa fase de que, assim, quando ele for fazer amor com a esposa dele, porque ele quer casar virgem, é uma coisa que ele decidiu, quando ele for fazer Aham. amor com ela, como que vai ser? Né? Então, Uhum. assim, como que vai fazer para ele não machucá-la, se ela também for virgem, mesmo que ela não seja? Uhum. Porque tem que ter toda uma coisa, quando o homem está com... Então, a gente está ensinando todas essas coisas para ele. E às vezes a gente está assistindo algum filme que tenha uma cena de sexo e a gente nunca falou para ele, sai, ou desliga, ou passa para frente, eu não sei o quê. Eu sempre falo, nossa, Alex, que cena linda, né? Faroeste Caboclo tem uma cena de sexo muito bonita, muito bem dirigida. Fala, olha que cena linda, uma mulher gosta de ser acariciada assim, como um homem gosta de ser acariciado assim. Fala, olha, filho, você tá vendo como que é? Quando for com a sua... Agora a gente tá nesse ponto com ele. Eu não posso ficar tendo pudores com ele de falar, não, filha, Sim, mas com não pode falar. certeza. Semana passada eu tava aqui sentada e aí ele só gritou pra mim dali, mãe, o que que é clitóris? Aí eu Aí eu, clitóris? Eu falei, essa pergunta é muito importante. Lembra que eu te falei sobre o ponto de prazer da mulher, tal? Aí ele, aquele que é o ponto G. Eu falei, coisas parecidas, vamos lá. Abri meu celular, peguei uma foto onde tinha todo o aparelho da mulher por fora, com grandes lábios. Falei, tá vendo aqui, tá. E aqui que tá o prazer da mulher. E falei para ele um monte de coisa, o Alexander também explicou. Então a gente já pegou aquela pergunta dele, não ficou assim, clitóris? Eu não sei. Alex, Gente, clitóris, é o que que melhor é? que ele tenha esse conhecimento dentro de casa do que ele vai ter acesso a vídeos de pornô, né? E aí a Exato. primeira Filme de vez, pornô, eu né? odeio. Eu tentei assistir uma vez, eu sempre tentei assistir filme de pornô, não é porque eu sou puritana, não gosto de sexo, não, adoro sexo, não sou puritana. O negócio é, filme pornô é muito idiota, aquilo não é realidade nunca. Aquela coisa, eu achei muito ridículo, muito falso, muito. E o que que ele vai E eu aprender acho fazendo que pornô? isso que você está dando para ele é uma base muito importante por isso, porque assim, você vai entrar numa de que, ai, Nicolas, meu Deus, sexo, você. Ai, será que ele vai querer fazer sexo? Ok, me desculpa, mas assim, na idade dele, já tem uns 3 anos que ele tá vendo os meninos falando disso na escola. Quanto mais Ixi. cedo. Eu já tenho um paciente de 12 anos que os Uhum. amiguinhos estão falando: olha, o seu peru é grande, olha essa menina. Isso, Então, assim, o que eu vou trabalhar é a adequação, né? Então, por exemplo, Uhum. masturbação. Ai, ele não pode se Isso. masturbar porque ele é um anjinho. Não, Pode, não é um anjinho, ele é um ser humano pode. como qualquer outro. Ele vai se masturbar porque ele Exato. tem que ter prazer. O corpo Uhum. dele vai pedir. Eu falo, Pede, não. Não grita. faça. Exato, entendeu? Daqui a pouco ele tá roçando na parede e vai estar em carne viva. Então, assim, gente, a gente tem que tratar com mais naturalidade, pensar que isso faz parte do desenvolvimento humano. Então, É. claro, eu vou chegar pro meu paciente e vou explicar para ele, olha lá, que ambientes que você pode se masturbar? Em que Uhum. momentos você pode? Eu tive um paciente, por exemplo, que ele se masturbou no meio da sala. Então, assim, Aham. durante a aula é adequado? Não, não é Não, adequado. não Por é. mais que você Uhum. tenha vontade. Ai, Gabi, mas tadinho, deu a vontade, porque são os extremos, né? Ou ele não pode, ou tadinho, deu vontade, ele tem que se masturbar. Não, olha só, nem sempre quando eu tô com vontade de comer chocolate, eu vou comer chocolate. Nem Nossa, o sempre quando eu exemplo tô com foi ótimo, vontade. eu queria dar outro exemplo.
Pode dar. Então, assim, nem entende. Então, assim, ok, você vai ter adequação do lugar, adequação da frequência, e a da frequência, gente, não é que, você vai se masturbar, então, uma vez de manhã, uma tarde, uma noite, ok? Vamos fazer um checklist de masturbação. Pode ser que em alguns casos até seja necessário, mas não é isso que eu tô dizendo. Mas que a gente sabe que tem alguns que também fazem de uma forma muito excessiva e pode trazer danos. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que ter a educação sexual na escola, né? A gente nem vai dar essa pausa, essa live fica 5 horas. Mas, assim, é fundamental. E ele entender que vai ter momentos que ele vai ter que ter autocontrole, assim, independente se ele quer ou não quer, porque não é adequado. Então, assim, tem tantas questões nesse universo de habilidades sociais que a gente tem que trabalhar. Eu queria fazer umas com você aqui, que as pessoas estão perguntando, para te dar umas dicas. Eu quero falar como mãe, Fala. faz de conta que eu não tenho nada. A Adele também está aqui, a Adele também foi uma grande amiga que eu conheci no autismo. Eu gostaria, porque teve uma pessoa que falou sobre o cinto de segurança, né? Então a filha dela não está mais ficando no cinto de segurança. Você teria alguma dica para dar para essa pessoa? Eu sei que é muito ruim. Gente, uma coisa que é ruim, e que eu já falei várias vezes, é assim, as pessoas às vezes me mandam uma mensagem. Eu não respondo mensagem, eu sou péssima com isso. As pessoas me mandam uma mensagem. Anitta, minha filha não tá mais usando cinto de segurança. O que que eu faço? Aí eu falo assim, olha, eu não sei quantos anos ela tem, o que que ela tem, o que acontece. Então, se eu ficar atendendo um por um no inbox, eu não faço mais nada a não ser responder, porque eu tenho que fazer toda uma entrevista e ainda corro o risco de dar uma dica errada, porque eu não convivo com a pessoa. Então, a gente vai tentar dar dicas aqui que vocês vão tentar, e não é o remédio, é uma tentativa de trabalho para a solução. Nada aqui é milagre, tá? Se der certo a primeira vez, great. Ótimo, porque algumas coisas dão certo de primeira, né? Já teve coisas com o Nicolas, eu falei, meu Deus, ela vai 5 anos agora. Nicolas, pum, acabou. E teve coisas que eu falei, ixi, isso vai ser rápido, tô até hoje com 21 anos. E assim, Então, é importante os pais também entenderem que assim, a base que a gente tem na análise de comportamento é sempre de fazer análise funcional, independente do problema, se é alimentação, se é questões até sensoriais, enfim, em relação a tudo. Então, assim, a gente tem uma marca, né, que todo mundo fala, ai meu Deus, lá vem a analista do comportamento, porque a nossa maior resposta do século sempre vai ser, primeiro, depende. Porque depende de muitas variáveis, não é? Depende de muitas variáveis. Exato. Então, assim, não é que eu não queira responder, tá? Mas, assim, por exemplo, a menina não usa cinto de segurança no carro, né? Essa é a questão. Ela não usa por quê? Ela não usa porque ela tem uma questão sensorial, uma questão tátil, então aquilo incomoda, pinica. Então será que se a gente usar um gel, sabe aquele gel fofinho em cima do cinto, e aí um cinto aqui em cima, e ela consiga usar? Será que é uma questão comportamental? Porque ela fica querendo a atenção da mãe, quando a mãe está conversando com o pai dirigindo, aí ela quer soltar do cinto para ir lá na frente. Entende? Tem tantas possibilidades que, na verdade, eu precisaria entender principalmente a função do comportamento. Se a gente consegue entender, a gente consegue tanto antecipar a situação, né? Porque aí a gente já vai conseguir pensar em algumas estratégias e evitar também esse comportamento problema, tá? Então, mãe, desculpa eu não consegui te dar uma resposta única, mas a gente precisa entender o histórico, né? A situação completa, quais são os antecedentes, principalmente, quais são as consequências, para identificar essa função e aí poder te dar uma estratégia mais adequada para a sua questão específica. Tá? Essa é ótima, porque esses antecedentes, gente, são ótimos. Assim, começar a pensar em que momento ela quis parar de usar o cinto e por quê? O que que foi? Foi uma música que tocou? Foi um cheiro? Ela tá muito grande, muito pequena para o cinto? Teve um grito no dia? Estourou rojão? Alguma coisa que desencadeou que ela lembra? Se ela colocar o cinto, é sensorial? É comportamental? O que está acontecendo? E o que acontece também depois? Você não pôs o cinto e falou, então tá, então vai, você já está reforçando. Hoje vai sem cinto, vai no colo do papai. Isso, hoje vai sem cinto. Então você já falou pra ela que tá tudo bem ficar sem cinto. Então você tem que ver o antes do evento e o depois. E começar a fazer uma lista, falar, cara, o que é que ela não tá querendo usar o cinto? E tentar entrar também com ela com reforço positivo, né? Então, assim, olha, vamos lá. Exatamente. Alguma coisa que você consiga colocar. E é um processo, tá? Foi o que eu disse. Talvez você consiga colocar o cinto nela hoje, agora, de repente, ela quer dormir no carro. Talvez vai demorar 1 ano, talvez demore 2. Mas é importante que ela use o cinto. Tem mais uma perguntinha aqui que é o seguinte. De novo, eu vou ser a mãe, você vai ser a analista, tá? Como lidar com pessoas que não curtem aniversário, não curtem tirar fotos dos eventos, não curtem Natal, etc. Essa sou eu na luta. Então, está escrito na luta 2013. Eu detesto tudo isso, eu não gosto de festas. Eu adoro essa pergunta. Eu me sinto mal em eventos, eu tenho que sorrir e eu fico com cara de trouxa. Eu tenho o problema da pessoa me falar assim, nossa, eu odiei esse vestido. E eu falar, realmente não ficou bom. E as pessoas ficarem chateadas comigo. Tá horroroso mesmo.
Elas estão esperando que eu fale assim, mas você tá linda. E se eu tiver que falar, você tá linda e não tá, eu sinto enjoo, eu sinto coisa física. Eu sinto tontura. Deu mentir pra pessoa. Nossa, você tá linda no vestido. Então, assim, eu detesto o Natal, eu detesto cantar parabéns. Eu adoro fazer aniversário, mas eu odeio a musiquinha. A musiquinha do parabéns, ela me enche o saco de tamanha forma que não dá para explicar como essa música é irritante. Porque, assim, em inglês, francês, espanhol, ela é pá, 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 acabou. Em português, ela é uma música infindável, com Que ainda 60 começa o Big, versões. a música da Xuxa, do Isso, Guaraná. isso. Aí tem um monte de gente na sua festa, aí tem católico que começa a falar que é graça, tem crente que fala que é bênção, uma porção de bênção, é graça de Jesus. Aí tem os amigos da balada, começa a falar pica, e começa a falar um monte de palavrão. Então mistura o crente, o católico, o ateu, o vagabundo, o maconheiro que tá na tua festa, cada um grita uma coisa, aquilo vai me tirando do sério. Eu falo, você me ama? Não me cante parabéns, pelo amor de Deus. E é E importante você aí, falar isso, porque a gente volta naquela questão, né, Anitta, de que assim, uma situação social, ela pode não estar sendo favorável para aquela criança por outras variáveis, né? Você está dando aí um relato seu, né? E aí, gente, não tome isso nunca como uma forma de que todo mundo, né? Exatamente. Então, assim, para a Anitta, talvez esses estímulos desse ambiente, a musiquinha seja irritante, o excesso de gente, isso vai variar de cada um. O que eu gosto de falar em relação a esse assunto, né, de, meu filho, que é uma das questões sociais muito grandes em relação ao autismo, e aí eu te digo que isso acontece em vários níveis, tá? Desde o nível severo até o nível mais leve. Então, o que eu sempre tento investigar um pouco com a família vamos lá. Você já parou para observar quais são as questões sensoriais do seu filho? Por que eu tô falando isso? Porque, gente, a gente trabalha uma coisa multifatorial. Não é só habilidade social, não é só isso. Não são caixinhas. Então, sim, pode ser que eu tenha um paciente, no caso, que ele não saiba, por exemplo, cumprimentar quando ele chega numa festa, que ele não saiba responder a um elogio, que ele não saiba o que fazer naquela festa, um monte de gente gritando. Eu fico imaginando, eu acho que eu tenho umas questões sensoriais um pouquinho, sabe? É verdade. Eu amo festa, tá, gente? Me chama festa, eu tô lá. Mas casa de festa infantil me exige um namastê que às vezes eu não consigo. Então, às vezes eu vou pro banheiro me regular um pouco. Então, assim, vamos lá, gente. Independente se tem autista ou não tem autista aqui. Vamos pensar o seguinte. Você entra numa casa de festa. Nessa casa de festa tem muitas regras sociais. Você vai ter que cumprimentar o aniversariante, a mãe do aniversariante, tem que entregar o presente, tem que esperar ele, às vezes, ver o presente, ou esperar numa fila que às vezes nem entrega. Na minha época, você entregava o presente e a criança abriu o presente. Agora é uma caixa gigante de presente que você nem sabe se a criança gostou ou não. Para autista é maravilhoso, né? Que não tem que lidar com feedback. E aí você entra naquela casa de festa, agora se coloca no lugar das pessoas com questões sensoriais. Primeiro, tem uma casa de festa lá num bairro aqui no Rio que chama Barra da Tijuca. Que é assim, uma casa de festa super grande, rica. Só que a entrada dessa casa de festa é um sapo gigantesco na porta que tem 2 olhos vermelhos que brilham. Cara, parece coisa do capeta. desespero. Eu fico assim, Jesus amado. Se eu fosse uma criança, eu ia dar meia volta e falar, vamos para outro lugar, que esse lugar eu não fico. Então, assim, eu tô brincando, gente, porque é meu jeito de ser. Mas, assim, se vocês pensarem, se coloca no lugar de uma criança pequenininha, vê um bicho lá com o olho vermelho piscante. Aí ela entra, ela tem sensibilidade auditiva. Gente, casa de festa infantil é onde tem mais estímulo sonoro. Por quê? Um monte de criança gritando. É o moço do salgadinho passando. Você quer isso, quer aquilo? É 10 mil perguntas na sua orelha se você quer. E você nem sabe o que é aquele nome chique daquele troço. Você já fala que não quer, já você passa fome na festa. Aí você entra nos brinquedos, os brinquedos ficam girando rápido, tem luzes que piscam, muitas cores, muitos brinquedos. As crianças, uma chora porque não quer isso, uma grita. Tadinho, desculpa. Vou fazer uma exposição gradual. Você está falando, a minha imaginação é ótima. Então, eu tô dentro da festa agora, vou estar de vomitar. Deixa eu te dar um abraço acolhedor, peraí. Então, assim, o que acontece? E aí, sabe qual é... Anitta do céu, sabe qual é a pior parte de uma festa infantil? Pra mim, é o tio da recreação. O tio da recreação, aquele ser, ele grita, que eu não sei de onde vem tanta corda vocal e pulmão para aquilo. Só que não satisfeito de gritar, ele usa o microfone. Filho, se você usa o microfone, não precisa gritar.
entendeu? Para isso serve um microfone, amplificador de som. E aí ele grita, ele usa microfone, ele faz as crianças encherem o saco dos pais porque tem que arranjar um tênis e quem chegar primeiro com tênis vai ganhar uma jujuba. E aí você imagina, você é autista, você está num ambiente que exige muito entendimento das regras sociais, a decodificação da expressão facial para você entender que esse amiguinho está chorando porque a mãe disse que ele não pode mais comer brigadeiro e você quer brincar com ele porque ele é super legal e você está perturbando ele. Mas vamos, meu filho! E aí você não consegue ler, você acaba sendo inadequado, inclusive o menino pode acabar te dando um tapa. E aí se você der um tapa de volta, a pessoa vai falar, nossa, Vitor, a gente é agressivo. É agressiva, lá, já bateu nele. Já guarda. E aí, exatamente, aí já foi pro xindró. Então, assim, você vai ver que tem muito estímulo visual, sonoro. Outra questão, a questão alimentar. Vários deles têm restrição alimentar. E aí você fica de 5 horas numa casa de festa, tendo que lidar com toda essa sobrecarga sensorial. E você tá com fome e não tem nada para você comer. E aí a mãe é obrigada a levar uma marmitinha, um Tupperware com as coisas que você vai comer. Então, assim, é muita coisa. Os pais vão querer que a criança brinque, aí eles se frustram porque o filho não quer brincar, às vezes o filho tem um colapso ali. Então, E aí, voltando, eu fiz tudo isso para vocês visualizarem, porque eu sou o Fantástico Mundo de Bob. Tudo que eu falo, eu tô imaginando em desenho animado na minha cabeça. Meus pacientes adoram isso. Falam, nossa, Gabi, tua cabeça é desenho animado. Eu falei, é mesmo, por isso que a gente se entende. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que é importante algumas técnicas que a gente pode usar. Uma delas é, quando você tiver que levar o seu filho num evento social, vou usar o exemplo da casa de festa que a gente está usando, tá? Que eu acho que é mais fácil. Primeiro, antecipa para ele o que ele vai encontrar nesse lugar. Gente, o que não falta hoje é site para vocês conseguirem ver o que tem dentro da casa. Então, olha, filha, a gente vai na Frog Party. Olha que legal, quando a gente chegar vai ter esse sapo gigante. Olha como ele é lindo. Ah, legal. E quando a gente entrar? Vamos ver aqui no site? Olha, tem esse brinquedo, esse aqui. Qual que você quer ir? Vai trabalhando com a criança. Gente, ela não precisa fazer um turismo e brincar em todos para ela ser feliz. Às vezes ela gosta de um. Deixa ela brincar. A gente tem que reforçar pequenas metas dela de interação social. Olha, filho, lá vai ter esse tipo de comida. Nananana. Se você não quiser, não tem problema, a gente pode levar. Porque às vezes, Anitta, eu vejo que assim, a ansiedade dos pais, eu entendo. É que a criança dê conta de tudo. Então vamos escolher. Você quer o quê? Que ele permaneça no lugar? Você quer que ele coma alimentos novos? Você quer que ele interaja com o tio da recreação? Você quer que ele participe do parabéns? Então, assim, eu acho que o importante, o que a gente faz muito é fazer uma hierarquia de metas e trabalhar uma de cada vez. E, gente, não é, Gabi, mas eu vou fazer 10 metas e vou ficar 10 meses trabalhando nisso. Não é isso que eu tô dizendo. Não. A gente vai hierarquizar. Eu vou ver qual vai ser a meta que a gente vai começar. Normalmente, o que a gente vai fazer? Começar por aquela meta que tem o menor custo de resposta. Que seja mais fácil, exija menos esforço dessa criança e a gente vai aumentando a complexidade. Às vezes eu estou na meta 3 e nessa meta ele já generalizou outras 2. Então já enxutou ali, né, a minha lista. Então o que eu vou fazer? Vamos lá. E aí, pais, adaptam para a realidade de vocês, tá? Porque isso vai variar. Inclusive, eu faço isso com autistas severos também, tá? Não é só leve, não. Apesar de quase tudo ser para leve em habilidade social, né? Mas vamos lá. Você pode fazer, primeiro, uma história social. O que é uma história social? Você pode pegar algumas imagens. A imagem da entrada na casa de festa. Olha, filho, vai ter o sapo. E quando a gente entrar, vamos mostrar outra folha? Ah, aqui vai ter esse brinquedo, esse daqui. Olha, esse tio vai falar no microfone. Vamos dizer que o seu filho tem uma questão auditiva bem significativa. Avisa para ele que esse microfone vai estar alto. Ah, vai ter um microfone. Aí faz uns riscos, assim, de que ele tá alto. Ah, mas se você começar a ficar desregulado, claro que você não usa esse termo, né, gente? Vocês vão adaptar para a realidade de vocês. Então, vamos dizer que o seu filho dá sinais que ele vai começar a desregular quando ele começa a fechar a mão ou quando ele começa a fazer flap. Gente, vocês não precisam esperar ele chegar numa crise, porque depois vai ser realmente muito mais difícil, né, da gente conseguir contornar a situação. Então, filho, quando o moço da recreação estiver falando no microfone, o que a gente pode fazer? Ah, a gente pode, então, lá para trás, que tem uma bola de basquete para brincar. A gente pode ir lá no banheiro, lavar o rosto, aproveitar para fazer um xixi. A gente pode sentar numa mesinha lá no fundo. Gente, eu não preciso que a minha criança fique participando no primeiro dia na recreação. É muita sobrecarga.
Ok, você vai fazendo uma história social com as imagens, como se você estivesse antecipando o que vai acontecer. Ok, já fizeram isso? Agora vocês vão chegar na casa de festa com esse material, certo? Chegou lá, você vai mostrar. Ih, filha, a gente chegou, olha o sapo da foto. Vocês vão pareando as imagens com o ambiente. Então, ele vai diminuindo o nível de ansiedade. Porque vamos pensar, se eu estou indo num lugar, sei lá, a Anitta fala, ai, Gabi, eu vou te chamar para ir num pub. Aí eu falar, tá, mas o pub na cidade dela pode ser completamente diferente do meu pub. O meu pub pode ter, sei lá, karaokê, o dela pode ser você ficar sentado olhando. Ai, eu já sou lá do karaokê. Meu pub é irlandês, o pub inglês. Sem karaokê. Exato. Então, assim, tem tipos de karaokê. Aí imagina que eu vou lá, nossa, o pub da Anitta, com certeza eu vou cantar Sandy Júnior e Evidências. Chego lá, o pub irlandês, Gabi vai frustrar o quê? A expectativa dela. E aí, se a Anitta me fala, ah, Gabi, um pub irlandês, eu nunca fui, né? Mas tem isso, tem aquilo, tem a música ao vivo. É maneiro? Vamos na próxima. Então, eu vou me preparando para o que vai acontecer, certo? Então, eu consigo regular a minha ansiedade. Quando você tem ali um recurso visual, a criança começa a entender o que vai acontecer, ela vai se preparando para aquele ambiente. Quando você já preparou ali possibilidades do que ela pode fazer, quando você sabe que ela vai se defrontar com algum estímulo que é aversivo para ela, antes dela entrar na crise, você já aponta ali. Ah, filha, olha, quando o moço fizer isso, o que a gente pode fazer? Aí bota ali as opções. Vamos parar e pensar numa coisa? Isso que a gente está falando está inteiramente relacionado com o quê? Funções executivas, né? Então eu tenho uma meta grande, eu estou separando, organizando e planejando elas em etapas para que eu chegue lá. E, inclusive, também tem a questão dentro de função executiva de resolução de problemas, que é fundamental em grande parte das habilidades sociais. Então, se eu estou trabalhando com meu filho, possibilidades do que ele pode fazer quando o tio da recreação começar a falar no microfone, eu estou dando opções para ele. Daqui um tempo, de tanto você fazer isso, a gente vai modelando, a ponto de um dia ele conseguir dizer para você o que ajuda ele a se regular. Né? Então, a gente vai mediando essa situação. Outra coisa que eu acho, só para fechar, eu esqueço. Outra coisa que eu acho que é importante os pais fazerem também é o seguinte: se o seu filho, às vezes, não tem tantas questões sensoriais, ele realmente não se identifica, não gosta, mas que é importante, porque é um priminho, enfim, que tem que visitar. Estipulem, então, o horário que é importante ele participar da festa. Se o importante é participar, sei lá, né, do parabéns, gente, não precisa ir meio-dia, vai 3:30 da tarde, fica só meia horinha. Ou se é uma criança que tem essa sobrecarga sensorial muito grande, façam de uma forma gradativa. Filha, a gente vai ficar só 15 minutinhos, tá? E depois a gente vai embora. Ai, Gabi, então eu estou reforçando a esquiva dele. Não. Você fez um planejamento, você fez um combinado com ele. Você pode, inclusive, usar o timer. Eu super uso o timer para 1000 coisas. E aí você vai colocar 1000 coisas. Meu celular, então, filho. E aí a pessoa que trabalha de função executiva, né? E aí eu coloco o timer. Filho, olha, falta só X. Aí tá vendo o reloginho, né? Vai acabar o tempo, a gente vai embora, combinado? Na próxima vez, o que você vai fazer? Opa, Gabi, ele ficou muito bem com 15 minutos. Menina, quando eu percebi, ele já estava até olhando o que as crianças estão fazendo. Boa. Se ele já ficou bem nos 15 minutos, na próxima vez, a gente vai aumentar esse tempo. Sei lá, 20 minutos. A gente vai aumentando gradativamente. Os pais vão dando esse feedback, né? Porque eles que vão estar ali no contexto, até que um dia essa criança consiga tolerar mais tempo. Qual é o problema? O problema é vocês não fazerem esse planejamento, a criança ter uma crise, se desregular, quebrar, enfim, ficar ainda estigmatizada, né, pelas pessoas que estão ali no ambiente, e aí você retira ela do ambiente. Por que isso é um problema? Porque a criança vai começar a perceber que a forma dela conseguir ir embora dos lugares é gritando, se jogando no chão, batendo. E aí, eu sei que não é a intenção dos pais, mas acidentalmente eles acabam reforçando esse padrão de comportamento. Então, acaba sendo muito melhor vocês terem um planejamento e aumentando gradativamente esse tempo, reforçando que, nossa, foi nota 10, a festa foi super, foi 15 minutos, mas foi super legal. E, ó, você vai chegar em casa, vamos ver aquele desenho juntos?
vamos trabalhando muito mais com essa questão de reforçar padrões adequados do que esperar um problema acontecer, né? E acidentalmente aumentar esse padrão. Falei muito, desculpa. Agora, não, tudo bem. Você falou tudo que precisava. Eu só tenho uma notícia triste. Está acabando. A gente vai ter que Ah, encerrar, mentira. porque sério, tá acabando. Você acabou respondendo um monte de coisa ao mesmo tempo, porque uma pessoa falou assim, ó, Que bom. gostar, não gosta, mas eu pro judô, pra natação e tal. Agora eu vou tentar dar um wrap aqui em tudo, tá? Serve a mesma coisa, pessoal, quando você vai fazer com esportes, assim, então o que que meu filho gosta, onde ele se sente bem, onde ele está feliz, como que eu posso ir treinando. Tudo que a Gabi falou aí foi exatamente a minha vida com o Nicolas. E a Gabi deve ter a idade do Nicolas, quase, né? Você tá com quantos anos? 7? Quanto você tem, Gabi? 24? Quanto que o Quanto Nicolas você tem? tem? O Nicolas tem 21. Ah, é quase a idade do Nicolas. Eu tenho mais de 10 anos, tenho 34. 30? Nossa, você tem cara de 18, mas beleza. Mas, Nicolas, É não dá pra ser botox. menor. É botox, Nicolas. Eu sou É velha. botox. É fake, filho, sabe? Então é o seguinte, tudo que ela falou, ela resumiu a nossa vida. Vai acabar a live, infelizmente. Fui fazendo assim com o Nicolas bem aos poucos. Eu não sou social, mas eu não podia privar o meu filho de ser. Ele também não nasceu geneticamente social, mas eu fui ensinando ele a ser treinado desde pequeno para que ele não sofresse o que eu sofri. Então, eu fui treinando o Nicolas em cima do meu sofrimento. Então, não apanhando, aprendendo quando é necessidade de fazer amizade, o quanto seria importante para ele poder alcançar outras coisas na vida dele. Ela descreveu tudo certinho. Vamos ficar só 5 minutinhos, a gente saía, dava reforço positivo, parabéns, passava no McDonald's depois. Eu e o Alex, a gente ficava, gente, mas o Nicolas ficou 5 minutos, Alex. E o Alex ficava, eu não tô acreditando, gente do céu, tarará. Então, Que tudo que a Gabi espetáculo. falou foi a nossa. Nossa, mas ele é demais, né? E tudo que ele faz, gente, até hoje, ele tem 21 anos. Hoje ele fez uma coisinha aqui, uma bobeira, ele trouxe o colchão sozinho, a escada acima, e eu falei, quem te ajudou? Ele, eu trouxe sozinho. E já fez assim, então já espera o elogio. Aí eu falei, Alexander, aí eu faço aquela cara mais assim, ele trouxe sozinho, Alex. Ah, não, mentira, meu filho é um homem, ele fala, ele é um homem. Então, até hoje tem reforço positivo. O Nicolas, ele continua autista, ele continua com deficiência intelectual, continua com TDAH, continua com problemas de coordenação e tudo mais. Doutor Paulo Libero estava aqui, vai terminar 40 segundos. Um beijo, gente, obrigada. Gabi, deixa eu mensagem Beijo, aqui, pessoal. gente. Sim, vou deixar Brigadão. gravada. Vou deixar Ah, gravada, vai é. para os... Obrigada aí pela participação. Eu ficaria aqui 3 horas falando que eu amo. A gente falou 1/10, né, de habilidade social. Obrigada por todo mundo que Sim. participou aí. E que a gente consiga se encontrar outras vezes também. Beijo pro Nicolas! Marca outra com o Nico Alexander, você marca já uma outra? Eu queria Vamos derrubar falar essa e sobre fazer de novo. Tava. Eu não, infelizmente eu não posso, vou ter que entrar num Zoom agora para ajudar uma menina. Vai. 10 segundos. Mas, Beijo, beijo. mas amo você. Fica com Deus. Beijo, Tchau. tchau, gente.